5, depois o 12, o 13 e 14. Êxodo 12, 3 em diante. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só, como seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. 12. Eu passarei pela terra do Egito, e na noite eu ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os teus deuses do Egito, farei juízo, eu sou o Senhor. Amém. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes vendo, eu, o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. E a esse vos serás por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Amém. Então pode sentar? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiramente, eu quero agradecer a nossa irmã Karen por ter abrido aqui as portas para nós aqui, louvar a Deus, orar a Deus, dar o nosso testemunho. Eu creio, irmão Karen, porque a partir da hora que você pediu um culto aqui, né, Jesus já aceitou. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que no momento que você aceitou nós estarmos aqui, Deus já está te abençoando. Amém. Abençoando o seu lar. Glória a Deus. Eu creio, né, que foi uma boa vontade sua, né, no fundo do seu coração, do seu esposo, dos seus filhos, abrir as portas aqui para nós, para que esse lar possa ter os louvores, os testemunhos nossos, né? Que Deus, eu creio fielmente em Deus, que Deus está te abençoando, está te curando, Glória a Deus. está abençoando cada um de nós, né? Porque eu creio, irmãos, que quando a irmã for abrir o portão da casa da irmã, abrir a porta da casa da irmã, vai ser, possa ser que o inimigo, ele venha rondar a casa da irmã. Venha aqui rondar a casa da irmã. Mas eu sei que, primeiramente, Jesus Cristo vai vir aqui, Ele vai abrir a porta da sua casa. Glória a Deus. É Ele. Amém. É Ele que vai abrir. Porque nenhum inimigo das nossas almas vai habitar nesse lar. Glória Porque a Deus. hoje, nesse momento, você abriu o seu coração. E a partir de hoje, quando o inimigo das nossas almas vir naquele portão, primeiro vai ser Jesus, vai ali e vai expulsar o inimigo das nossas almas desse Glória a mundo. Deus. Que aqui, a partir de hoje, Deus vai habitar neste lugar. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, eu queria falar agora sobre brechas. A palavra de Deus, ela fala que nós temos que ter cuidado contra o inimigo das nossas almas. Que o inimigo das nossas almas está como um leão, rugindo para nos tragar. Mas nós cremos que aos nossos redor tem anjos, Amém. muitos anjos ao nosso redor, muitos anjos no nosso lar aqui, no lar da irmã. Eu creio que tem muitos anjos nos guardando, livrando do mal do perigo. Amém. O inimigo das nossas almas, irmãos, que ruge como leão, ele não vai conseguir nada em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia, irmãos, em 1 Reis 12, 34, não precisa não abrir não, 1 Reis 12, 34, irmãos, ela vem falar de um rei, irmãos, que era rei de Israel, um rei que tinha que estar servindo o seu povo, servindo Deus Todo-Poderoso, mas um rei desobediente. Verdade. Um rei que maltratava o seu povo, adorava muitos ídolos e fazia o povo adorar ídolos. Esse rei foi o rei Acabe, irmãos. E chegou um dia que tudo que ele fazia estava sendo mal aos olhos de nosso Deus. Verdade. Os irmãos sabem que tudo que nós fazemos, Deus está com o seu olhar para cada um de nós. Se nós fizermos coisas boas, Ele nos abençoa. Amém. Se o homem faz coisas más, nosso Deus, Ele não abençoa.
ele amaldiçoa. E esse rei, irmãos, um dia numa guerra, onde naquele tempo os reis costumavam ir para as guerras. E ali chegando na guerra, ele lutando ali com a sua espada, matava um aqui, matava um ali. E o dia dele chegou. E os irmãos sabem que todo nós vai ter um dia que vai chegar na nossa vida. Esse dia está certo. E esse dia chegou na vida do rei Acabe. Ele lutando ali, irmãos, lutando ali, sem Deus no coração, maltratando o povo, adorando ídolos. Um soldado, irmãos, bem de longe, a Bíblia fala que ele pegou o seu arco, pegou a sua flecha e atirou no meio daquele exército, irmãos, no meio daquele exército. E quando ele atirou essa flecha foi bem alto, bem alto. E ao cair, ela foi cair aonde? Na roupa, ali, o rei Acabe, ele estava ali com uma roupa especial, com escudo, um capacete, mas ao dobrar o braço, houve uma brecha aqui no braço do rei Acabe. E a flecha que veio no alto, irmãos, a Bíblia fala que veio ao esmo essa flecha. Ninguém sabia onde ia cair essa flecha. Nem o soldado, somente Deus sabia onde ia cair essa flecha. E essa flecha veio cair logo na brecha da roupa do rei Acabe. Amém. A flecha foi, atingiu ele, e naquele momento ele sentiu, pediu para o seu soldado tirar ele no meio daquela guerra, porque ela dor muito, e o sangue desceu. E os irmãos podem conferir na Bíblia lá depois, que esse rei, um rei desobediente a Deus, ele veio a falecer. E só Deus sabe onde esse rei está. Eu creio que nem no sepulcro dos reis ele foi ali sepultado. E o que eu queria falar para os irmãos hoje é sobre brechas. A pastora Liana falou no começo sobre brechas. Eu nunca entendi o que é brechas, irmão. Brecha é a gente ter a vida, a gente diante de Deus, mas a gente deslizar e venha querer se desviar da presença de Deus. Verdade. E quando você pensa que está desviando da presença de Deus, afastando de Deus, ali está a brecha para o inimigo das nossas almas vir e vir nos atacar. Mas eu creio que os irmãos aqui estão todos preparados, cheios do Espírito Santo, Amém. porque Aleluia. nenhuma brecha haverá nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Esse rei teve uma brecha ali, Verdade, e Senhor. essa brecha ali naquela roupa veio a fazer ele perder a sua vida. Verdade, Porque Senhor. ele não estava diante de Deus, não orava a Deus, e ali chegou um momento da vida dele que os seus pecados foram tantos que chegavam aos olhos de Deus, e chegou o dia dele. E eu li para os irmãos agora há pouco em Êxodo, onde Moisés falou para aquelas famílias: vocês pegam um cordeiro, tiram o sangue desse cordeiro e passam nas suas portas, porque vai vir um anjo da morte, e aquele que não tiver o sangue do cordeiro nas suas portas, quando o anjo da morte passar, se a casa não tiver o sangue ali na porta, o anjo vai passar direto. Mas a casa que não tiver o sangue do cordeiro, que é o sangue de Jesus Cristo, o anjo da morte ele vai entrar, e os primogênitos, até os animais, vão ser mortos. E o povo de Israel, aquele povo, eles obedeceram, Amém. mataram o cordeiro, passaram o sangue ali nas portas, o anjo veio, viu ali, o anjo da morte viu ali o sangue passado nas portas do povo de Israel, passou direto.
Mas as casas que não tinham o sangue nas portas, o anjo entrou, matou os primogênitos e houve grande morte naquele país. Amém. Verdade. Por isso, irmãos, eu creio que hoje, nesse momento, o nosso Deus está colocando o sangue do Cordeiro na porta da irmã Karen. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, essa casa de hoje em diante, em nome de Jesus Cristo, vai ser protegida Glória a Deus. Amém. pelo sangue de Jesus Cristo, Glória a pelo Deus. sangue do Aleluia. Cordeiro. Glória te damos. O homem, irmãos, às vezes ele costuma fazer cercas elétricas, muros grandes, coloca um pitbull no quintal. O homem costuma fazer isso. O que ele vai conseguir? Ele vai conseguir espantar somente o ladrão. Verdade, Senhor. Mas uma coisa pode acontecer. Se o sangue do Cordeiro não estiver na porta da pessoa, que é Jesus Cristo, nos nossos corações, o anjo da morte ele vai passar direto. O ladrão, ele vai ver que tem uma casa aqui protegida. Porque muro, pitbull, nunca vai ali proteger a casa. Verdade. Mas Jesus, os reis dos reis, ele vai proteger as nossas casas. Amém. Principalmente a casa da irmã Karen, que Amém. abriu as portas para Jesus hoje. Aleluia. E Jesus entrou e vai habitar esse lugar. Glória a Glória a Deus. Deus. Por isso, irmãos, de hoje em diante, vamos nos proteger, né? Clamar sempre a esse Deus Todo-Poderoso, né? Porque Jesus, irmãos, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. E hoje, no mundo que nós estamos, somente Deus pode nos guardar. Amém. Glória a Deus. Somente o Deus dos deuses, ele que vai nos guardar, nos proteger. Por isso, né, hoje estamos aqui louvando a Deus. Ele vai nos abençoar, vai pegar o livro dele, o livro da vida, vai escrever que essa noite a irmã Karen abriu as portas para ele, fez um culto no seu lar. Amém. Um Glória a culto no Deus. lar, irmão. Aleluia. Um culto no lar é um culto muito abençoado para a família. Amém. A família hoje da irmã Karen recebeu nós aqui. E recebeu também, principalmente, Jesus Cristo. Glória a Amém. Deus. Aleluia. E Jesus, irmãos, ele entra numa casa, ele quer que todos estejam na presença dele. Amém. A Bíblia não pode estar ali na estante só aberta, no Salmo 91, para a pessoa ler. Jesus, ele está dentro do lar. Amém. Ele quer ver todos lendo a Bíblia, quer ver todos dentro do lar louvando a Ele, Glória a Deus. Aleluia. orando de joelho nos seus quartos ali escondidinho, que ali escondidinho, Deus, ele vai mostrar as bênçãos para a vida da pessoa diante de todos que estão lá fora. Amém. Glória a Deus. Todos vão ver a família da irmã Karen Aleluia. abençoada. Glória a Deus. Glória a Se Deus. nós ajoelharmos dentro dos nossos quartos, ou aqui na sala, em qualquer lugar, pedir a Deus, meu Deus, coloque o sangue do Cordeiro na minha porta, Amém. Louvado me seja. protege meu lar, protege Aleluia. meus filhos, meu Deus, Glória em a nome Deus. de Jesus Cristo. Aleluia. E Glória Ele, a irmãos, Deus. e Ele vai proteger. Amém. Pode ter certeza nisso. Porque ali no Egito, Deus, né, poupou o povo de Israel para que a morte não entrasse na casa deles. E hoje também Deus está poupando esse lugar, derramando o Espírito Santo sobre esse lugar. Amém. Chuvas de bênção também nesse lugar. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Chuva de Deus. bênção também nos seus lares, no meu lar. Eu Glória a creio. Deus. Eu creio fielmente. Muito obrigada. E eu agradeço a Deus, irmãos, por essa oportunidade que Ele me deu, estar aqui, Amém. falando da palavra dele. Me sinto muito emocionado de estar pregando aqui, Amém. falando dessa passagem maravilhosa para os Amém. irmãos. Aleluia. Porque ontem o pastor me pediu trazer a palavra, eu me preparei, me emocionei muito. Falar essas palavras numa casa, né, um culto no lar. Aprendi muito, irmãos. Amém. Aprendi muito com essas Amém. mensagens. Glória a Que a Deus. mensagem ela não vai só para as pessoas, a mensagem também ela serve
pra gente Verdade. que está Senhor. pregando, né? Porque a gente, quando está na frente pregando, a gente tem que estar fazendo também as coisas certas diante de Deus. Amém. Verdade. Não só pregar, mas fazer as coisas erradas e querer que os outros façam as coisas certas. Glória. Primeiro a gente tem que fazer as coisas certas, depois as pessoas, Verdade. a gente Senhor. falar para elas falar as coisas certas. E hoje eu creio que Jesus apita nesse lugar. Glória a Deus. Né? Que Deus vai sempre nos abençoar. Que o sangue de Jesus venha nos cobrir sempre, Fica sempre. conosco, Senhor. Né? Jesus, Nós aleluia. possamos, né, ficar firmes na presença Amém. de Deus. Não só dentro dos lares, louvando e agradecendo a Deus. Porque Deus também ele tem uma igreja. A irmã Karen sabe que Deus tem uma igreja lá para nós. Que a irmã Karen possa sempre estar ali conosco, com a Amém. sua família, Amém. louvando esse Deus maravilhoso. Porque Jesus, irmãos, todo sábado ele estava na sinagoga, lendo a palavra de Deus e Amém. ouvindo a palavra de Deus. Amém. O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, irmão, ele Verdade. estava todos os sábados na sinagoga, Aleluia. lendo Glória a Deus, e ouvindo aleluia. a palavra de Deus. E Amém. nós temos que fazer isso. Fazer culto no lar, fazer culto na igreja, porque sabemos que um dia Jesus vai voltar. Amém. E que Aleluia. as nossas obras diante de Deus sejam obras maravilhosas. Glória a Glória a Deus. Deus. E as palmas são para Jesus Cristo. Amém. E antes de terminar esse culto, eu queria